Porém, né, toda alteração aí no marco fiscal, qualquer alteração que seja, né, feita, precisa ser acertada antes com a Câmara, já que o texto foi alterado no Senado. E isso precisa voltar, então, a ser analisado pelos deputados. Fernando Haddad, ele disse que precisa haver um grande entendimento prévio entre as casas antes da votação. Essa votação que ele fala é lá do Senado, né? O Senado ainda vai apresentar o texto na terça, vai votar. Se realmente fizer esta alteração, isso precisaria ser alinhado com o Lira, alinhado com os parlamentares, com os deputados, antes de votar lá no Senado, justamente para que não haja, né, nenhum tipo de surpresa aí no texto e aí, né, demore ainda mais a votação, porque tem que voltar de qualquer forma, qualquer alteração tem que voltar lá para o plenário da Câmara dos Deputados. E para convencer a Câmara sobre essas mudanças, né, chegou a dizer, Fernando Haddad chegou a declarar ali que quer os deputados, né, que devem ver isso direto ali, principalmente como um gesto de aprimoramento. A questão é como a alteração vai ser recebida, viu, Felipe, por Arthur Lira, como vai ser recebida pelos deputados de centro e de centro-direita, já que eles validaram toda a mudança ao contrária do que o governo está pedindo agora. Quando o texto foi discutido lá na Câmara dos Deputados, o próprio relator, o Cláudio Cajado, né, chegou a falar muito, é um dilema, até nós comentamos isso esta semana, uns 2, 3 dias atrás, de um destes dilemas que o governo vai enfrentar é a alteração dessa data. Até porque, como a gente está falando, né, e a própria ministra aí querendo agora um pouco tempo maior para mandar a LDO para o ano que vem, né, até porque o orçamento do ano que vem será entregue até agosto deste ano. E nesta proposta inicial do governo era que fosse de janeiro a junho. O governo, quando mandou a proposta do marco fiscal para a Câmara, ali colocou justamente isso, né, que se projetasse ali um segundo semestre só na projeção do IPCA. A Câmara deu um não, deu uma negativa. A Câmara acabou tirando isso, alterou, diz que a inflação não poderia ser superestimada, né? Passando ali o período de 12 meses terminado, encerrado em julho. E a gente agora está com o IPCA menor, né? Não se tem fechado o IPCA de junho, mas o IPCA fechado até maio, né, menos de 4%, muda. Tem uma diferença do que foi projetado anteriormente. Então, todo o discurso agora de Haddad, de Simone Tebet, eles precisam ali justamente, né, tentar, vamos dizer assim, que haviam discutido já esse ponto e dado como encerrado. Vamos entender exatamente quais são. Aí que entra a questão das articulações, né, Felipe? Justamente com os deputados. Porque agora volta toda ali uma perspectiva que os deputados vão precisar rever uma pauta, né, um trecho importante que a própria Câmara já tinha dado uma negativa. Como convencer esses deputados de mudar esse prazo? Pois é, Paula, é por isso que o ministro Fernando Haddad tem falado reiteradas vezes que qualquer alteração no texto que haja no Senado Federal precisa ser muito bem conversado e muito bem entrosado na Câmara dos Deputados. Por quê? Porque se houver qualquer tipo de mudança no texto que não esteja combinada com a Câmara, esse texto vai ter que passar novamente por muita discussão dentro da Câmara dos Deputados. Claro, se houver um entrosamento, se houver um entendimento, se houver uma sinalização de que o texto pode passar na Câmara, aí o trâmite acaba sendo muito mais célere, acaba passando com muito mais rapidez, muito mais velocidade. E claro, Paula, que a gente já imaginava que haveria grandes discussões no Senado Federal, porque os senadores eles têm tido um posicionamento muito enfático quando eles dizem que a casa não é uma carimbadora dos textos que passam pela Câmara. Porque a gente vê muito texto sendo discutido na Câmara, toda aquela passa em comissão, é discutido nas bancadas, com os líderes, faz reuniões com o Arthur Lira, enfim, há toda uma articulação para que o texto seja aprovado na Câmara, e aí espera-se que o Senado apenas ratifique o que passou na Câmara. Senadores dizem, não somos carimbadores dos textos da Câmara. Os senadores querem também assumir um protagonismo, querem colocar as suas
pautas também dentro dos textos, querem colocar os seus pensamentos, né, as suas ideias dentro dos textos, e aí isso acaba criando um certo conflito. A gente lembra, Paula, faz alguns meses que a gente já vem comentando uma certa rixa de protagonismo, um certo racha entre Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Desde algum tempo isso já vem acontecendo, principalmente quando houve algumas votações na Câmara que acabaram não sendo articuladas no Senado, e isso acabou gerando um distanciamento entre os presidentes das duas casas legislativas. E isso trouxe uma consequência ruim para a articulação do governo federal, que tem visto muitas das suas pautas, e o arcabouço fiscal é um exemplo disso, acabando demorando mais tempo do que o necessário ou do que o previsto para passar nas duas casas, justamente por conta dessa falta de alinhamento. Então o governo vê o arcabouço ser muito discutido e pouco votado. Exato, Felipe. Há um distanciamento também, né, em relação à formação por parte dos partidos da Câmara e do Senado, né, e há um alinhamento muito maior, inclusive, do governo ali com o Senado, né, com o poder ali mais do Senado do que com a Câmara. A Câmara, ela faz justamente aí muito mais oposição à parte mais ideológica de algumas pautas políticas, né, lembrando que o próprio Arthur Lira muitas vezes pontua que vai votar ali realmente pautas que não sejam só as pautas do governo, mas sim pautas de interesse do Brasil, do país como um todo, né? Pautas de Estado, como ele sempre chama. Mas essa é uma questão muito importante, até porque, né, pode trazer aí uma grande mudança em relação a toda essa questão do arcabouço. A previsibilidade do governo, ela está justamente dos gastos ancorada em cima do IPCA. Se realmente, né, esse ponto for mudado lá no Senado, mudado o tempo, conforme a própria ministra está pedindo aí justamente também mais tempo para apresentar a LDO, precisa que essa aprovação do arcabouço seja feita antes do prazo da LDO, porque senão muda tudo, né, Felipe? Volta ali para o que era feito no passado. A LDO ela vai ter que estar baseada no teto de gastos e não no arcabouço, né, novo. Então, assim, há uma pressa por parte do governo para esse andamento. Se essa alteração acontecer no Senado, conforme parece que vai acontecer, o Senado parece que entendendo até muito mais essa necessidade, tanto do Haddad quanto da Tebet, em mudar essa data aí desses 12 meses finalizados agora, isso tudo pode trazer um grande impasse lá na Câmara. Vamos aguardar, até porque isso vai fazer com que o governo precise, se realmente, né, trazer aí, isso não passar ou não votar essa alteração no texto, o governo vai precisar cortar gastos para conseguir cumprir o déficit no ano que vem.